Irmãos, nós vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Abacuque. Capítulo lá no finalzinho do Antigo Testamento, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Eu peço que vocês coloquem em pé, para nós lermos a palavra de Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Abacuque é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Abacuque capítulo 3, versículo 17 diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, toma os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre os lugares altos. Deus bendito, nós já te louvamos, te adoramos como igreja. Agora nós queremos ouvir a tua palavra, a tua voz, Senhor. E que eu seja, Senhor, um simples servo, um instrumento nas tuas mãos, para falar com o teu povo, o teu rebanho, que custou o sangue do teu Filho amado, nosso Senhor. Senhor, que essa palavra produza, Senhor, fruto na vida de cada um de nós. É o que eu te peço para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, a fé é algo presente em todo lugar. A fé está presente de várias formas. Nós temos a fé cristã, nós temos a fé judaica, nós temos a fé islâmica, nós temos os movimentos de confissão positiva, estilo Seishonoe, por aí vai, que propagam-se movimentos de fé. Mas eu gostaria de focar nessa noite na fé de nós cristãos. Porque só na fé dos cristãos nós já encontramos muitas vertentes. Alguns cristãos creem que precisam, alguns cristãos que se professam cristãos, se declaram cristãos, creem que precisam fazer votos para padroeiros e depois pagar votos de algo que receberam, subir escada de joelho, andar a pé quilômetros, etc. Outros que se pronunciam cristãos, se declaram cristãos, pensam na fé como algo de buscar, através das ações, dos méritos, das contribuições, a ação de Deus, o favor de Deus, como se a fé nossa tocasse um Deus que não está muito afim de fazer algo, mas se a gente tiver muita fé, Ele vai fazer. Alguns cristãos pensam dessa forma, exatamente dessa forma. Acreditam que as suas ações, as suas palavras, ditas de certa forma, vão fazer Deus se mover, fazer Deus agir, como se fosse algo mágico. Se fala, se pronuncia determinadas palavras e dão o nome disso a fé,
e aí se espera que essas palavras produzam o mover de Deus. Inclusive, esses movimentos dentro do cristianismo, quando não se alcança algo, se coloca a culpa em quem? Na pessoa. Você não teve fé o suficiente. Você não teve fé para alcançar aquilo que você se propôs, aquilo que você queria, aquilo que Deus, entre aspas, te prometeu. Então, dentro do cristianismo nós enxergamos vários movimentos com várias visões de fé. Várias visões de fé. Isso, irmãos, acontece por causa do fundamento. Uma coisa que começa errado, vai continuar errado, a não ser que o rumo seja corrigido no futuro. Algo que começou sem o fundamento, que é a palavra, vai dar errado. Alguns ministérios ditos cristãos começam por revelações humanas e fundamentam a sua doutrina por causa das revelações humanas que tiveram. Então, se algo começou errado, se não for corrigido o rumo, vai dar errado. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu lembrei de um fato que vai ajudar os irmãos eu espero que vai ajudar vocês a esclarecer um pouco mais essa questão do fundamento. Eu lembrei de um acampamento que a gente fez, e eu estava lá, os rapazes da igreja, e o Claudinho chegou para mim: William, vamos apostar quem chega primeiro do outro lado da piscina? E eu pensei, ele é mais rápido que eu, ele é mais ágil que eu. Só que eu tenho uma vantagem, eu faço natação, ele não faz. Então eu topei o desafio. Eu falei, eu tenho a chance de ganhar, porque eu tenho a técnica, ele não tem, ele tem só a agilidade. E aí eu topei o desafio. E aí nós vamos lá, brincadeira de moleque grande, né? A gente pulou na piscina, e a piscina estava com muito cloro, e eu fechei o olho. E no momento que eu fechei o olho, eu fui fazendo assim, ó, a piscina está aqui, eu fui fazendo assim, ó, sem perceber. Até que eu vi alguém gritando lá: "Você está torto!" Aí eu peguei, abri o olho na piscina e voltei para o rumo e ainda ganhei a corrida dele. É a técnica versus a agilidade, né? Então, cheguei na glória. Não é? Olha só, nós partimos com o objetivo de chegar no outro lado. A glória era ganhar, quem ia ganhar o do outro, né? E eu cheguei lá na glória primeiro. Então, os movimentos cristãos, esse exemplo é para tentar a gente pensar. Quando a gente pula esse campo chamado fé, né? Se a gente não se aperceber o ponto de partida, se a gente fechar os olhos e ir às cegas, provavelmente a gente vai fazer o que eu estava fazendo. O foco é lá. E eu estava indo para cá. Eu estava indo para o sentido, achando que estava certo ainda, né? Nadando lá, super lá, competitivo, mas ia bater a cabeça na piscina se continuasse com o olho fechado. Porque eu achava que eu estava certo. E muitas vezes a gente faz isso, a gente acha que está correto, o nosso ponto de partida é o ponto de partida certo, só que se não for algo que a gente esteja olhando, for algo que a gente esteja vendo, a chance da gente estar caminhando para o lado errado é muito grande. E no campo da fé, o ponto de partida é o que é a fé. A definição de fé de Hebreus, capítulo 11, algumas versões está: a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas eu prefiro uma versão mais antiga que diz: a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. A fé é o firme fundamento da nossa partida, é a certeza daquilo que a gente ainda não vê, mas que a gente sabe que está no lugar certo, porque alguém está lançando luz para nós. Semana passada, nós, aqui na igreja,
eu preguei sobre novo nascimento. Esse é o ponto de partida da nossa fé. Tem que haver uma regeneração. E aí, a partir dessa regeneração, você, embora não uma regeneração no espírito, embora você ainda não saiba muitas coisas sobre Jesus, mas algo aconteceu lá dentro que você fala: eu tenho uma certeza aqui. Eu tenho uma certeza. E essa certeza é o firme fundamento de Jesus, que Ele plantou no seu coração. E essa fé, irmãos, geralmente ela nasce a partir de um momento de angústia. A fé geralmente nasce a partir do momento de angústia. Abacuque, que é o profeta que nós lemos, ele vivia num contexto de Israel muito complicado. O contexto que ele vivia era um contexto da fé sendo abandonada. O povo estava abandonando a fé em Deus. O povo estava saindo dos caminhos. E Abacuque está vendo o quê? Está vindo um povo dominar Israel, que era o povo que chamava caldeus. Esse povo estava para invadir Israel. E isso estava deixando Abacuque numa condição muito angustiada. E ele começa a questionar Deus no primeiro capítulo. Ele começa a questionar Deus: olha, Deus, eu sei que o teu povo, eu estou traduzindo aqui na linguagem mais popular, eu sei que o teu povo não é lá essas coisas, que o povo de Israel realmente tem andado mal. Mas olha o povo que está vindo aqui tomar-nos. Eles são muito piores do que nós. Eles são muito piores. Por que isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Que um povo ímpio, que um povo mau, e ele usa o termo que é lei para si mesmo, ou seja, não está nem aí para lei nenhuma. Por que este povo vai dominar o teu povo? Por que esse povo vai dominar Israel? Israel não está lá essas coisas, mas a gente é melhor do que isso. A gente é melhor do que estão vindo para nos invadir. E Abacuque está em profunda angústia. Se você ler o texto, você nota isso, a angústia do profeta. E ele questiona Deus. Por que isso? E essa angústia gerou uma indignação. E dessa indignação gerou uma indagação. E dessa indagação veio uma experiência maravilhosa dele com Deus. Porque Deus o responde. Deus o responde. Olha lá. Quero que você volte aí um pouquinho a Abacuque 2, versículo 4. Essa resposta, o capítulo 2 é Deus respondendo a Abacuque, mas o versículo 4 do capítulo 2 é algo assim que é emblemático para a gente entender a experiência de Abacuque. Capítulo 2, versículo 4, Deus falando: eis que a sua alma se incha, falando dos caldeus. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Mas aqui, olha, esse texto é maravilhoso. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Olha, Deus não fica dando muitas explicações do porquê que aquilo está acontecendo. Na verdade, Abacuque já sabia. O povo se afastou de Deus. Mas ele está questionando a questão do mal. Por quê? O mal muitas vezes pode ser instrumento de Deus. É isso que está acontecendo aqui. O mal está sendo instrumento de Deus. Deus está usando o mal, o povo mal, para corrigir Israel. E essa questão que deixa Abacuque angustiado. Por que, Deus?
Por quê? Aí Deus fala, não tem problema, eles se incham. E depois Deus fala 5 ais contra o povo dos caldeus. Mas para Abacuque, Deus quer que baixe essa palavra. O justo viverá pela fé. E aí, Paulo, no livro da fé em Romanos, no capítulo 1, cita esse texto. É tão importante esta fala de Deus, que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá da fé. No texto original, aqui dá a entender que o justo viverá pela minha fé, Deus está falando, pela minha fidelidade. O justo viverá pela minha fidelidade, porque Deus é fiel. Então não se preocupe, o justo viverá da fé que é produzida por quem? Por Deus. Ah, irmãos, aleluia. Isso basta para Abacuque, porque essa tribulação que ele está passando aqui, gerou essa perseverança. Olha só, ele estava na tribulação, ele estava angustiado, ele estava indignado, mas ele perseverou orando, perguntando para Deus, inclusive na sua oração, o porquê daquilo. E essa tribulação produziu o quê? Uma experiência genuína dele, o profeta, com Deus. E a experiência produziu o quê? A esperança. E aí eu tenho que linkar com Paulo de novo. Eu quero que você leia isso. Romanos capítulo 5, versículos 3, de 3 em diante. Romanos capítulo 5, do versículo 3, diz assim, ó: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Tem tudo a ver com o que Abacuque passou ali. A angústia dele, a tribulação dele, produziu o quê? Uma perseverança. Ele ficou firme, mesmo indignado. Ficou firme com Deus. Mas questionou Deus. E esse questionamento trouxe uma experiência, trouxe o que? A resposta de Deus. E essa resposta trouxe um dos textos mais importantes da Bíblia, que é: o justo viverá da fé. Essa experiência de Abacuque produziu o quê? Esperança. E a esperança é o maior bem que nós podemos ter. E a esperança, segundo Paulo, para nós cristãos, é o Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações. O amor de Deus está derramado sobre nós. Ah, irmãos, isso vai transformar a vida de Abacuque. E esse texto de Paulo, ele fala exatamente da justificação da fé. Que tipo de fé o cristão precisa possuir? A fé que triunfa sobre tudo e todos? Dos muitos versículos que são citados pelos triunfalistas, fora de contexto, ficar falando eu sou mais que vencedor, eu tudo posso naquele que me fortalece, mas pensando no quê? De que nada vai me atingir, como se nós estivéssemos debaixo de uma mandiga mais forte do que as outras? É esse o tipo de fé que o cristão tem que ter? Não. O tipo de fé que o cristão tem que ter é esta fé que é produzida pela justificação da fé. E a fé que é produzida no cristão, através da justificação, é a fé que Abacuque experimentou.
E quando Abacuque experimenta essa fé, ele transforma. Os judeus naquela época tinham uma ideia muito concreta da vida. Eles achavam que Deus, a fé deles era baseada em Deus os tirou do Egito, Deus os colocou na terra, Deus faz a terra produzir. E nós somos felizes e adoramos a Deus porque Ele nos fez isso. Abacuque vai além disso. E aí quando ele experimenta esta fé vai colocar essas palavras na boca do profeta, que nós lemos no capítulo 3, versículo 17. Não, minha fé é maior do que isso. Abacuque vai falar, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas nos currais, e não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa é a fé, isso é fé. Isso aqui é fé. Isso aqui é fé. A fé não está atrelada a fundamentos falhos. Em Hebreus, como eu já citei, a fé é o firme fundamento. E o que é o firme fundamento? É isso aqui. É você confiar em Deus de uma forma inabalável. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. É isso que Abacuque, ele não estava entendendo, porque o mal está aparentemente triunfando sobre aqueles que não são tão maus, que eram Israel. Que estavam lá meio desviados, mas poxa, são o povo de Deus, é a herança, Abraão. Por que esse povo, que é um povo terrivelmente mau, vai escravizar Israel? Eu não estou entendendo, Deus. Você não precisa, Abacuque, o justo vive da fé, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia. Isso é fé. Fé é confiar em Deus, de que os planos dele são melhor do que os nossos. Ainda que a angústia esteja forte em nós, se você perseverar, o que vai acontecer? Na tribulação você vai ter experiências com Deus, e essas experiências com Deus vão te dar esperança. E a esperança é tudo o que nós precisamos. Irmãos, Abacuque dá um salto de fé. O povo tinha uma fé ali concreta. Abacuque, no Antigo Testamento, já tem uma fé viva. Uma fé que não depende das produções, do que acontece no mundo, das circunstâncias. Uma fé que está fundamentada em Deus. Queridos, você pode muitas vezes passar por situações difíceis na sua vida. E nós passamos. Situações que nos levam até a questionar Deus, como Abacuque questionou. A angústia nos leva muitas vezes a questionar Deus. Só que tem dois caminhos para a angústia. Ou ela vira amargura, e aí a amargura é algo terrível. Ou ela pode virar uma linda experiência com Deus. E se ela virar uma linda experiência com Deus, a tua fé vai dar um salto de qualidade, como a fé de Abacuque deu. Eu e você não estamos imunes às tempestades da vida. Jesus não prometeu isso. Inclusive ele falou que muitas vezes a tempestade vai bater na nossa casa, mas que a nossa casa deve estar fundamentada onde? Na rocha. E a rocha é Cristo, e nossa fé tem que estar lá. Essas experiências podem produzir essas situações de angústia podem produzir lindas experiências com Deus. E quando essas experiências são produzidas, nossa fé cresce. Aleluia. E nós temos um salto de qualidade. E quando nós cultivamos essa fé, cultivamos isso, nada nos abala. Nada pode nos abalar.
A decisão está na tua mão, na minha mão. O que eu, o que você, o que nós vamos responder quando estivermos em angústia? Deixar a angústia se transformar em amargura? Ou na angústia clamar a Deus, questionar Deus e viver lindas experiências com Ele, que vão resultar em fé, esperança? Está na nossa mão essa decisão. Abacuque preferiu acreditar em Deus, que o justo viverá da fé. Que eu e você, nessa noite, possamos escolher esta porção. O justo. E quem são os justos? Aquele que Cristo justificou. Eles vão viver de quê? Da fé. Que fé? A fé que é produzida por Deus em nossos corações. Gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos fazer uma oração. Eu já peço para os músicos se posicionarem. Senhor, nesta hora, eu não sei quais são as angústias dos meus irmãos, mas eu te peço, Deus, que assim como o Senhor transformou aquela angústia numa experiência tão linda de fé, Deus, eu peço, Senhor, que não deixe as angústias dos teus filhos se transformarem em amargura, em mágoa. Deus, eu peço que essas angústias produzam fé, que essas angústias produzam experiências lindas contigo, Deus, e que nos dê a certeza de que nós, os justos que fomos justificados por teu Filho, viveremos da fé, a fé que o Senhor produziu em nós. Em nome de Jesus. Amém.